Enquanto o Brasil, ou pelo menos a parte lúcida do Brasil, está comemorando a prisão de um genocida pelos seus crimes contra a democracia, o Congresso Nacional, aproveitando-se desse momento de euforia, está avançando um projeto de emenda constitucional cuja semente foi plantada exatamente pelo presidiário Bolsonaro e seu fiel ministro Paulo Guedes. Um projeto tão ruim e prejudicial quanto as reformas trabalhista e previdenciária e que pode empurrar o Brasil num futuro muito próximo para um estado de calamidade pública e de falência dos serviços básicos. É uma reforma capaz de desestabilizar o SUS e piorar ainda mais a segurança pública e que só passa se for assim, na surdina e a toque de caixa, do jeitinho que eles gostam, né? Esse é o truque mais antigo da política brasileira. Enquanto todo mundo está olhando para um espetáculo, o retrocesso anda. Quando a opinião pública está ocupada, celebrando ou indignada, tanto faz para eles, os projetos que afetam a vida real das pessoas avançam discretamente. E é assim há décadas, tá, gente? No silêncio, na sombra, no intervalo entre um grande evento e outro. Essas reformas, elas nunca são anunciadas com transparência ou mesmo pompa, exatamente porque elas não entregam nada. Elas tiram. E tudo aquilo que tira direito, que enfraquece o Estado, que reduz salário, carreira ou proteção, precisa ser feito na sombra. E é por isso, exatamente por isso, que reformas como essa que a gente vai falar avançam justamente quando ninguém está olhando. Mas, por outro lado, é preciso mostrar serviço, né? E adivinha o que é que as comunicações dos governos mais querem mostrar, especialmente na época de eleição, hein? Vocês querem uma dica? É uma coisa que rende foto, aparece no jornal, tem festa, tem placa, tem fita para ser cortada. Exatamente, a gente está falando da entrega de obras. Nada gera mais capital político do que uma boa inauguração. Ponto para Maquiavel. Eu vou interromper aqui o nosso roteiro para contar que uma vez eu vi uma inauguração de ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Essa gente inventa cada coisa. Em ano político, construções que estavam paradas há anos ficam prontas, em meses. Praças surgem como cogumelos depois da chuva. Escola, delegacia, hospital, todos entregues com transmissão ao vivo nas redes sociais, drones sobrevoando, crianças segurando balão, político com tesoura dourada. Mas antes que você me diga... Mas Ana, estão inaugurando aí escolas, hospitais, delegacias, a gente precisa disso tudo, não é uma coisa boa? Pois eu queria te fazer uma pergunta. É a escola ou universidade que ensinam as pessoas? São os hospitais que salvam as nossas vidas? São as delegacias ou as viaturas que nos protegem? O problema é que escolas sem professores, batalhões sem policiais, hospitais sem médicos e enfermeiros não são nada mais do que prédios. São construções que, vazias, são completamente inócuas. Pois é, são os servidores públicos que dão vida, dão finalidade a todas essas obras, que sim, são importantes e necessárias, mas sem professores, sem médicos, policiais, técnicos, enfermeiros, engenheiros, auditores, nada disso vira serviço. De novo, é só um prédio. Agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você já viu algum prefeito fazendo carreata para anunciar a contratação de assistentes sociais? Ou um governador realizando cerimônia para nomear os professores aprovados num concurso, hein? Ou então cortando fita para receber novos enfermeiros? Enquanto você vasculha aí a sua memória, eu vou te dizer, esse é o tema do nosso telescópio de hoje. Vem com a gente! Essa diferença entre obra e serviço, entre prédio e pessoa, não surgiu agora. Essa forma de agir dos políticos e também a forma como nós, cidadãos, aprendemos a valorizar mais a fachada do que quem trabalha lá dentro, tem raízes profundas na formação do Brasil.
E olha, não é só marketing eleitoral não é só pragmatismo de campanha. É um comportamento que vem, de muito atrás, quase como uma herança cultural que a gente nunca foi capaz de romper. Ao longo da nossa história, a gente foi ensinado a admirar o símbolo e ignorar o processo, a celebrar o resultado visível e a esquecer o trabalho invisível, a festejar a entrega da obra e ao mesmo tempo tratar como despesa justamente quem faz essa obra virar serviço público. E para entender como essa lógica atravessa séculos até chegar na política de hoje e na forma como a gente encara a contratação de servidores públicos, a gente precisa voltar para uma obra fundamental da sociologia brasileira, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Foi ali que Freire descreveu com precisão quase cirúrgica como o Brasil foi construído sobre uma cultura que valoriza a posse, o patrimônio, a obra pronta e desvaloriza o trabalho humano que dá vida e razão a tudo isso. E essa herança cultural aí de valorizar a obra e diminuir quem trabalha continua muito viva nas nossas práticas, nas nossas prioridades e até mesmo no nosso senso comum. No Brasil e no mundo não se dá valor econômico ao trabalho, se dá valor econômico ao bem, às coisas. A gente é capaz de pagar, meu amigo, R$1 milhão por um apartamento. E você chama um homem para pintar o teu apartamento de R$1 milhão, ele te cobra 5 mil. Você acha um absurdo. Então a coisa a gente paga, a pessoa, o trabalho a gente não paga. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índios e pela escravidão. Então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão, com o trabalho escravo, ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho. Essa cultura de desvalorizar o trabalhador costuma também se manifestar onde? No Congresso Nacional, é claro. Foi assim com a reforma trabalhista, que prometeu gerar empregos e entregou só precarização. Foi assim com a reforma da Previdência, que alegou equilíbrio fiscal e empurrou milhões de pessoas para aposentadorias menores, mais tardias e mais difíceis de alcançar. E é justamente dentro dessa lógica histórica de valorizar estruturas e desprezar quem trabalha nelas que surge a reforma administrativa. Ela não nasce para enfrentar privilégios reais e menos ainda para aprimorar o serviço público. Nasce para aprofundar um padrão antigo que sempre encontra no trabalhador o alvo mais fácil para cortes, restrições e experimentos de austeridade. Tramitando no Congresso, a PEC 38 de 2025 foi apresentada com o discurso sedutor de modernizar o Estado, tornar a gestão mais eficiente e combater distorções. Ai, esse negócio me acende um sinal de alerta, vamos lá. Mas quando a gente analisa o conteúdo dessa PEC, a gente vê que a proposta repete a mesma lógica das reformas recentes. O ajuste nunca começa onde deveria, nos altos salários, nas estruturas de poder, na cúpula dos órgãos e sempre recai sobre quem mantém os serviços funcionando no dia a dia. Essa PEC, ela reorganiza carreiras, remunerações e estruturas administrativas sob a justificativa de austeridade permanente, impondo limites rígidos exatamente aos profissionais que formam a espinha dorsal do Estado brasileiro. Entre as alterações mais graves, essa proposta achata carreiras, restringe progressões, impõe tabelas remuneratórias que desvalorizam funções técnicas, cria metas e métricas que podem ser usadas de forma punitiva, enfraquece proteções históricas do serviço público e reduz direitos que hoje garantem a continuidade e qualidade no atendimento à população. E para completar, muitas dessas perdas são apresentadas como combate a privilégios, quando na prática significam precarização, dificuldade para realizar concursos, redução de equipes e a substituição de servidores por vínculos mais frágeis, mais baratos e mais suscetíveis a pressões políticas. Pois é, tem muita coisa que a gente acha que é privilégio e que na verdade tem uma função muito importante. É porque o servidor público tem estabilidade e proteção que a gente conseguiu denúncias super importantes na CPI da Covid, por exemplo. Vocês lembram disso? E para sustentar o discurso de que o servidor público seria um problema a ser contido,
3 críticas principais são repetidas insistentemente no debate público. 3 pilares narrativos que juntos formam uma base simbólica que justifica qualquer reforma destinada a reduzir direitos ou enfraquecer carreiras. A primeira é o argumento do inchaço da máquina. Ele aparece toda vez que se fala em gasto público, como se o Estado brasileiro estivesse assim atolado em servidores, como se houvesse excessos por todos os lados e como se a solução para qualquer desequilíbrio fosse invariavelmente cortar pessoal, congelar concursos e impedir reposições. A segunda crítica é a ideia da chamada estabilidade absoluta, um retrato que circula nas manchetes e também no senso comum de que o servidor público é alguém intocável, imune à responsabilização e impossível de ser desligado, independentemente de conduta, desempenho ou resultado. E o terceiro pilar desse discurso é o tema dos super salários, claro, a noção de que o serviço público seria estruturalmente sustentado por remunerações altíssimas, acima do razoável, e que isso explicaria tanto os gastos do Estado quanto a necessidade de reformas urgentes para corrigir distorções. Esses 3 elementos, máquina inchada, estabilidade absoluta e super salários, formam o tripé argumentativo que costuma embasar ataques ao funcionalismo e tentar legitimar mudanças profundas nas carreiras públicas. O único problema é que são 3 grandes mentiras. As festas estão chegando e com elas o maior desafio do ano: comprar presente para todo mundo sem entrar no vermelho. É difícil, mas eu tenho uma dica que vai te ajudar: os kits da Insider. A Insider você já conhece, né? Aquela lá das roupas que conseguem fazer o casamento perfeito entre conforto, praticidade, estilo e elegância. Agora, dá só uma olhada nos kits. Você pede várias peças de uma vez só e pronto, com ainda mais praticidade na compra e com preços ainda melhores, você já tem presente para várias pessoas de uma só vez. Não facilita a vida, gatinha? E aí, facilita a vida ou não? Procura lá no site e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir descontos que podem chegar a até 30% somando com os descontos da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama. Ou aquele seu amigo secreto, hein? E de quebra, você ajuda a gente a continuar o nosso trabalho aqui no Meteoro. Muito obrigada, você que está assistindo e a Insider pela ótima parceria. A primeira crítica que sempre aparece quando se fala de serviço público é a ideia de que o Brasil teria servidor demais, como se a gente tivesse uma máquina inflada, lenta e pesada. Mas basta olhar para a realidade para ver que isso simplesmente não corresponde aos fatos. Em áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública, o que falta não é contenção. Faltam pessoas, falta médico em unidade básica, falta enfermeira em hospital, falta professor em sala de aula, falta policial em regiões inteiras do país. O que existe na prática é um Estado subdimensionado, tentando atender uma população gigantesca com equipes cada vez menores. E quando a gente olha para comparações internacionais, o mito do inchaço desmorona de vez. Quer ver? O Brasil tem cerca de 12,4% dos seus trabalhadores no setor público, muito menos do que países como os Estados Unidos, com cerca de 14%, e menos ainda do que países europeus desenvolvidos, onde o serviço público chega a reunir de 20% a 30% da força de trabalho. Resumindo, o Brasil está abaixo da média internacional em proporção de servidores por habitante. Sabia disso? É incrível!
não só a gente não tem um Estado inchado, como a gente tem um Estado menor do que o de países que oferecem serviços muito melhores do que os nossos. E esse dado também é importante. Países que contam com mais servidores não têm estados ineficientes, pesados ou lentos. Pelo contrário, são justamente os países com mais pessoal, bem distribuído e bem treinado que entregam serviços públicos de melhor qualidade. A segunda crítica que sempre aparece no debate público é a ideia de que o servidor público teria uma espécie de estabilidade absoluta, um grande privilégio, quase uma imunidade automática, como se fosse impossível demitir ele. Esse retrato é repetido com tanta frequência que acabou virando senso comum, mas basta olhar para os números e não para a narrativa para perceber que isso simplesmente não existe. O fato é que servidores públicos são demitidos todos os anos, e em grande quantidade, sabia? Só no governo federal, milhares de servidores foram expulsos nos últimos anos, segundo dados consolidados pela Controladoria Geral da União. Em 2018, por exemplo, 566 servidores foram expulsos. Já no primeiro ano do governo Bolsonaro, foram mais de 3.000. E desde 2003, somando todas as gestões, foram mais de 7.700 servidores que perderam o cargo. Todos eles por motivos previstos em lei, apurados em processo administrativo. E isso só na esfera federal, tá? Esses números já tornam impossível sustentar a narrativa de que existe aí uma estabilidade intransponível. E se a gente somar as demissões acontecidas nos estados e nos municípios, essas estatísticas mais do que dobram, o que revela pra gente que a estabilidade existe, mas não como blindagem. Ela existe como proteção contra a perseguição política, para que professores, médicos, fiscais, policiais, assistentes sociais e tantos outros profissionais não possam ser demitidos simplesmente porque desagradaram um gestor, denunciaram um esquema, aplicaram a lei ou se recusaram a atender a interesses particulares nas suas funções. A estabilidade não impede a demissão por irregularidade, ela só impede a demissão por vingança. E mesmo assim, servidores continuam sendo afastados, destituídos, cassados e exonerados todos os anos por razões políticas. Então, quando a gente fala em estabilidade absoluta, isso não é um fato, é uma caricatura que ajuda a justificar reformas que, no fim das contas, não melhoram o serviço público nem um pouco para ninguém, apenas deixam os servidores mais vulneráveis à pressão política e enfraquecem a autonomia necessária para que o Estado funcione. Então, sabe aquele político poderoso que andou levando aí umas multas por dano ambiental? Se não tiver estabilidade, não dá para fazer isso não. E o terceiro fundamento que costuma justificar aí reformas contra o funcionalismo é a narrativa dos super salários. Ela aparece em manchetes de impacto, dramático, super salários. Aparece também em posts virais e em pronunciamentos oficiais. É aquela ideia de que o Estado estaria quebrado porque servidores públicos ganham demais. Essa imagem foi construída, claro, com base em casos excepcionais. Magistrados, promotores, militares de alta patente e depois generalizada para todo o serviço público, como se a maioria dos servidores vivesse de remunerações astronômicas, imagina. Mas basta olhar para a estrutura real do funcionalismo brasileiro para ver que essa imagem não passa de um espantalho retórico. Estudos como os levantados pelo Aos Fatos, pela revista Piauí, pela Fundação Getúlio Vargas e pelo DIAP mostram que a maior parte do funcionalismo está justamente na base da pirâmide salarial. São professores, auxiliares administrativos, técnicos de laboratório, enfermeiras, agentes comunitários de saúde, policiais, assistentes sociais, profissionais que na sua maioria recebem de 2 a 5 mil reais. E são pessoas que compõem a linha de frente da educação, da saúde, da segurança, da assistência social, tá? Gente que faz um trabalho que é muito importante e que todo mundo quer que seja muito bem feito. Ou seja, a massa do serviço público é formada justamente pelos que não ganham salários altos e que nunca vão aparecer na lista de super salários que circula pela internet. E ainda tem um detalhezinho muito importante. Os raríssimos casos de remunerações muito acima da média
quase sempre aí no topo do judiciário, do Ministério Público e das Forças Armadas, esses nunca são afetados pela reforma administrativa. Essas carreiras são as mais protegidas porque têm regras próprias, regimes jurídicos específicos para elas, tá? Ou então tem exceções constitucionais. Portanto, quando o discurso fala em combater supersalários, o que está sendo atacado não são os salários realmente altos, e sim as carreiras de base, aquelas que garantem o funcionamento cotidiano do Estado e que já recebem pouco para isso. Por isso, quando se repete que o servidor ganha muito, o que está se mostrando não é a realidade, é a exceção para justificar o corte nos salários de quem já ganha pouco e para precarizar todo o serviço público. Aliás, isso aí é um projeto, tá? É a precarização de carreiras técnicas e redução de direitos de quem está na ponta do serviço. O mito do super salário serve como cortina de fumaça para atacar justamente quem mantém as escolas abertas, os hospitais funcionando e as políticas públicas vivas. O que a gente precisa ter em mente é que o Brasil, enquanto Estado, é um grande prestador de serviços. O que a gente quer do Estado é saúde, educação e segurança. Hospitais, escolas e viaturas são ferramentas, mas quem é realmente capaz de atender às nossas necessidades são os funcionários públicos que trabalham nesses prédios. E se os serviços estão falhando, é porque falta médico, falta professor, falta policial. E essa PEC 38, derivada da PEC 32 do Bolsonaro e Paulo Guedes, assim como as reformas que vieram antes dela, não nascem para melhorar o Estado, não. Nascem para precarizar o trabalhador. E por que eu falei que isso é um projeto? Porque quanto pior for o serviço, mais fácil fica de tentar vender eles para iniciativa privada também. Mas voltando para o ponto, não importa se você é professor, enfermeira, técnico administrativo, policial, assistente social ou analista, todas essas propostas caminham na mesma direção. Reduzir direitos, achatar carreiras, enfraquecer proteções e tornar o servidor público mais vulnerável, mais descartável e mais facilmente substituível. É precarização que chama, Rogerinho. E para justificar esse ataque, a direita usa uma retórica muito antiga, mas também muito eficiente. Confundir direito com privilégio. Aquilo que é garantia mínima para que um professor possa ensinar sem medo de perseguição política, para que uma enfermeira possa atuar com estabilidade emocional, para que um fiscal possa aplicar a lei sem ser retaliado. Tudo isso é apresentado como se fosse uma benesse injustificável. A lógica é simples. Se você convencer a população de que o servidor é privilegiado, fica muito mais fácil cortar, retirar, reduzir, extinguir e precarizar geral, porque todo mundo vai bater palma. Não, Estado muito mais eficiente agora, hein? E os serviços decaindo. Mas o caminho que a gente precisa trilhar é justamente o oposto. Não é lutar pela retirada de direitos dos servidores, é lutar para que os direitos conquistados no serviço público se tornem realidade também no serviço privado. Porque aquilo que chamam de privilégio muitas vezes é só o básico: jornada justa, estabilidade mínima, aposentadoria digna, remuneração decente. Todo mundo devia ter direito a isso, né? A luta correta não é nivelar por baixo, mas elevar todo mundo. E é por isso que defender o serviço público é defender o trabalhador como um todo, é lutar pelo fim da escala 6x1, pela reversão da reforma trabalhista que precarizou milhões de pessoas, pela revisão da reforma previdenciária que empurrou a aposentadoria aí para uma realidade inatingível e também pela derrota da reforma administrativa que pretende desmontar o Estado peça por peça. Essas lutas andam juntas, são faces do mesmo projeto. E é justamente por isso que os trabalhadores do setor privado e do setor público precisam caminhar lado a lado. Ninguém é inimigo nessa história, não. Quando tentam colocar o trabalhador seletista ou autônomo contra o servidor público, é porque eles sabem que divididos a gente é muito mais fraco. Mas se divididos a gente é muito mais fraco, o inverso também é poderosíssimo. Unidos,
A gente é impossível de derrotar. E se tem uma coisa que a história ensina pra gente é que nenhum direito caiu do céu não, né? Todo mundo sabe disso. Todos eles foram conquistados com união e muita luta. Por isso a gente precisa caminhar junto e garantir que esses projetos continuem sendo derrotados nas ruas, no parlamento, nos tribunais e na história. Enfraquece projeto.